Estamos iniciando aqui na Web ADV, Jesus está voltando, o programa A Bíblia Fala, trazendo a palavra de Deus para os nossos amigos e amigas internautas. Agradecemos também a companhia deles e esperamos que tudo que aqui transmitirmos seja para o vosso proveito espiritual. Senhor Aldo Pimentel, trabalhando ali no áudio e vídeo. Senhora Rosana Petri, na produção e apresentação deste nosso programa. Senhora Rosana, a sua saudação aos nossos amigos internautas. Saúdo a todos que nos acompanham nesse programa. Estamos aqui novamente para estudarmos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e ouvirmos alguns louvores em seu nome. Vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Divino Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez para transmitir os seus ensinamentos, a sua palavra para os nossos amigos internautas. Agradecemos por esta oportunidade. Imploramos ao Senhor que esteja conosco, nos inspirando, para que tudo o que aqui transmitirmos seja compreendido, entendido pelos amigos internautas e seja para o seu proveito espiritual. Nós também pedimos ao Senhor que esteja com aqueles que estão sintonizados conosco, para que realmente entendam e desfrutem dos ensinamentos que o Senhor nos deixou. Hoje vamos falar sobre a Palavra de Deus. Senhora Rosana inicia as nossas reflexões, a nossa descrição do programa, a Lei de Deus. A felicidade é um bem que todos nós buscamos. Em sua sabedoria e em seu amor, Deus preparou para os homens leis que promovem essa felicidade. Elas se encontram num notável código de todos os tempos, a lei moral, o fundamento para a felicidade do homem. Os 10 mandamentos constituem a norma divina para a conduta do homem. Parece difícil de entender, mas só quem pode disciplinar e orientar é aquele que ama. Por trás de cada não, existem princípios positivos que trarão paz, segurança e felicidade aos que observam a lei. Por exemplo, não furtarás. Ele está protegendo a comunidade. Não matarás. Possui o seu lado positivo, porque promove a vida. A lei de Deus é eterna, como Ele também é eterno. A lei de Deus não muda, porque se Ele tivesse dito no passado que não devemos matar e hoje mudasse de ideia, você imagina o que poderia acontecer? A lei de Deus é o reflexo do seu caráter, e o caráter de Deus não muda. Deus deu uma lei baseada no seu amor. São as suas regras para que você possa ser feliz. Alguém pode pensar que a lei aprisiona e restringe. Porém, nesse estudo, você vai descobrir que é através dela que somos realmente livres. Os 10 mandamentos da lei de Deus se encontram na Bíblia em Êxodo 20, versículos 3 a 17. Se possível, leiam em suas Bíblias. Por quem foi e como foi escrita a lei? Em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz: E tendo acabado de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra,
escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus e entregues ao povo de Israel. Todavia, a lei de Deus sempre existiu e é o fundamento de seu governo, como vemos lá em Salmos capítulo 119, versículo 142, que diz: A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Desde o relato da criação podemos perceber os princípios da lei sendo observados. Por exemplo, o 4º mandamento encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. E diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o 4º mandamento nós já encontramos no livro de Gênesis. E qual a postura de Jesus em relação à lei? Em João, capítulo 15, versículo 10, encontramos: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus guardava a lei e nos convida a fazer o mesmo. Quem obedece permanece no amor de Deus. Jesus obedeceu fielmente ao Pai. Em toda a sua vida e, sobretudo, no doloroso caminho do Calvário. A Bíblia afirma que o mandamento é santo, justo e bom. Isto encontramos lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, que diz: Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ouviremos agora o hino A Lei do Meu Senhor. Justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor ensinamento, sempre ele perfeito está, é tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando que a lei foi abolida na cruz. Aconteceu isso realmente? Em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18, diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se a lei dos 10 mandamentos tivesse sido abolida na cruz, Jesus estaria em contradição,
pois os versos que a senhora Rosana leu aí, lá no capítulo 5 de Mateus, versos 17, 18 e 19, apresentam o caráter eterno e imutável da lei. Jesus veio cumprir a lei no sentido de obedecer. Deus não muda, e vimos o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Também Deus não permite mudanças em sua palavra. No livro Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, temos esta confirmação. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Mas qual o propósito da lei que Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra e deixou para os seres humanos? Nós temos algumas passagens bíblicas que nos esclarecem essa pergunta. Em Romanos, capítulo 7, versículo 7, diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio significa professor, tutor, aquele que ensina. Portanto, tal como um professor, a lei nos ensina, disciplina e nos conduz a Cristo, o único que pode nos salvar. Em Salmos 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Também em Salmos 119, versículo 165, diz: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O objetivo da lei é mostrar a nossa condição pecaminosa. Uma vez que reconhecemos nosso pecado, podemos ir ao nosso advogado, Jesus Cristo, que nos perdoa e nos limpa. Isto está escrito lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Paulo fala que o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei, é Cristo. Essas palavras encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele, ou ela, melhor, a lei, nos conduz a Cristo. Assim como um espelho revela a sujeira no rosto, mas não limpa, também a lei mostra a necessidade de purificação, mas não salva. O fato de sermos salvos pela graça não nos autoriza a transgredir o mandamento.
Em Romanos capítulo 6, versículo 15, encontramos: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Por outro lado, a obediência é uma prova de que estamos salvos em Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 4, encontramos: Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Estamos apresentando o programa Bíblia Fala, deste dia que esperamos seja um programa do agrado de todos. Que constatação fez Jesus sobre o comportamento de muitas pessoas em relação à lei? A resposta desta pergunta está em Marcos capítulo 7, versículos de 6 a 9, que diz: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes: Ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jesus cita o profeta Isaías ao repreender o comportamento de pessoas que em seu tempo seguiam e ensinavam tradições humanas contrárias ao seu ensino. Hoje não é muito diferente. Diante disso, precisamos atentar ao conselho bíblico que encontramos em Atos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Podemos guardar somente uma parte da lei de Deus? Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, encontramos: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Que pedido devemos fazer a Deus com relação à sua lei? Em Salmo 119, versículo 33 e 34, temos: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. O salmista pediu sabedoria para obedecer à lei e nós devemos fazer o mesmo. Davi reconhecia que o resultado da obediência à lei de Deus é alegria, paz, sabedoria e felicidade. Tal obediência é prova do nosso amor a Deus. Jesus disse, e encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você percebeu a importância da lei dentro do plano da salvação? Talvez você esteja pensativo ao analisar a forma como você tem vivido em relação à obediência aos mandamentos. A Bíblia é muito clara a esse respeito, mas muitas pessoas têm seguido tradições contrárias ao ensino bíblico. Pense nisso. A lei dos 10 mandamentos revela o pecado, cuja penalidade é a morte. A lei não pode salvar, mas Cristo pode. Ele pode salvar até o maior pecador e implantar no seu coração os princípios da sua lei.
Assim, nos tornamos semelhantes a Ele no caráter. Em Salmo 40, versículo 8 está escrito: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Demos graças a Deus por sua lei, que nos mostra o pecado. E também demos graças a Deus pelo Salvador, que proveu um meio para nos transformar o caráter e nos preparar para viver no céu. Vamos louvar o nosso Deus com o hino A Tua Lei. São reveladas em
Chegando ao final do nosso programa A Bíblia Fala, solicito a senhora Rosana que faça uma oração ao nosso Deus. Bondoso Pai Celestial, agradecemos esta oportunidade de estudar mais um pouco a sua palavra e pedimos que nos dê entendimento e sabedoria para aceitarmos a sua lei como norma para a nossa vida, respeitando sempre a sua vontade. Ilumine, Senhor, o nosso caminho. Isto lhe pedimos em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Estamos encerrando o programa Bíblia Fala de hoje, na expectativa de que tenha sido proveitoso para todos os nossos amigos internautas. Trabalhou com a gente também o senhor Aldo Pimentel nos trabalhos de áudio e vídeo, senhora Rosana na produção e apresentação do programa. Amigos, muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.